Nesse vídeo a gente vai falar sobre o jeito paz de amar. Vamos lá? A primeira característica de uma pessoa que é altamente sensível dentro de um relacionamento é que essa pessoa é extremamente empática. Você que está aqui provavelmente é paz ou conhece alguém que seja altamente sensível, então você deve saber que pra gente é algo muito comum essa percepção sobre as sensações, os sentimentos do outro. É algo que pra gente flui com muita naturalidade, né? Ter essa percepção. Então é muito curioso que muitas vezes a gente chega até a adivinhar o que o outro está sentindo, ou o que o outro vai falar, ou vai pedir, e a gente se antecipa. E o outro fica até surpreso, depois ele começa a se acostumar. Mas é realmente uma característica bem marcante assim dos pás, né? A empatia. A gente percebe tanto a necessidade do outro que muitas vezes a gente esquece da nossa. Então é um cuidado, inclusive, que as pessoas altamente sensíveis precisam ter, de não deixar as suas necessidades de lado ou também de não se permitir, né, se envolver demasiadamente com as emoções e as sensações do outro, né, as sensações que não são nossas. A segunda característica é a intuição. Como a gente tem esse senso, né, de percepção muito aguçado, muito aflorado junto com a empatia, é muito possível que a gente acabe antecipando realmente algumas preocupações. A gente percebe que o outro está desconfortável ou está tenso em relação a algum assunto. E aí a gente vai perguntar sobre aquilo ou se tem alguma coisa errada e normalmente aquilo se confirma, né? Então a gente consegue muitas vezes pressentir coisas, é bem comum de acontecer. A terceira característica é que a gente tem uma comunicação muito cuidadosa. Então, como a gente tem essa preocupação muito grande em relação aos sentimentos do outro e a gente não gosta de conflito, a gente acaba tendo muito cuidado com as palavras, com o jeito como a gente vai comunicar algo, né? Seja algo positivo ou algo de repente que precise de um pouco mais de atenção, né? Ou uma crítica. A gente procura tomar muito cuidado para não ferir o sentimento do outro, para não ser agressivo, porque a gente detesta agressividade. Então, isso acaba se refletindo muito em uma comunicação bastante cuidadosa. Uma quarta característica é que por mais que a gente ame muito alguém ou que a gente esteja muito apaixonado, a gente precisa ter um tempo sozinho. As pessoas altamente sensíveis, por terem muitas vezes uma sobrecarga de estímulos o tempo todo, né, em casa ou estando fora, mas quando a gente está fora, isso é ainda mais intenso, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse momento de solitude, né, de quietude, dentro do nosso mundinho, né, no nosso mundo interior, e que a gente possa vivenciar, né, esses espaços para que a gente possa se recuperar. Realmente existe até um cansaço físico e também mental e emocional envolvido quando a gente fala de paz e de sobrecarga de estímulos. Então, esse momento de quietude é muito importante e não tem nada a ver com gostar menos ou mais do parceiro, né? É simplesmente uma necessidade mesmo que a gente tem todos os dias. Lembrando que a gente está falando aqui de características gerais e é claro que cada pessoa tem as suas próprias características, né? Essas coisas são muito individuais, mas eu estou falando de uma maneira bastante genérica em relação às pessoas altamente sensíveis e também pensando em como eu sou, na verdade. Outra característica que se destaca é que a gente consegue lembrar muito de detalhes. Então, pode ser que às vezes você não se lembre de datas específicas, mas uma pessoa que é altamente sensível vai lembrar de algo que a pessoa falou ou de algo que ela gosta, que ela mencionou em algum momento. Então, normalmente a gente vai dar um presente que tem alguma relação com algo que a gente viveu como casal, ou algo que a pessoa contou pra você e aquilo ficou na sua memória. Então, essa atenção aos detalhes é uma característica bem marcante e isso acaba se refletindo de várias maneiras na relação. A sexta característica é que nós somos muito sensíveis a críticas. Então, quando alguém precisa nos falar algo, é muito importante que essa pessoa tome cuidado, da mesma forma como a gente procura tomar cuidado para falar e dar um feedback, a gente gosta que as pessoas tomem cuidado porque a gente realmente fica triste, fica chateado quando vem uma crítica negativa num tom muito pesado. Então, como a gente não gosta de agressividade e a gente tem os sensores muito abertos no nosso radar para receber, se aquilo vem de uma forma muito brusca, muito pesada, aquilo realmente pode machucar mais uma paz do que às vezes uma outra pessoa. Então, muito cuidado, né, ao criticar uma paz, porque a gente realmente pode ficar bem chateado.
Claro, né, não significa que a gente não possa ouvir críticas ou que outras pessoas não se chateiem com críticas. Ninguém gosta, na verdade. Mas é só uma questão de como a crítica é falada, né, como aquilo é transmitido para uma pessoa altamente sensível. E no fundo, acho que vale para todo mundo. Uma sexta característica é que nós somos muito cuidadosos e muito compassivos. Então, essa característica do cuidado e da compaixão são bastante presentes. É muito provável que a gente procure, por exemplo, ajudar o outro com algo que ele precise antes mesmo dele pedir. Como a gente tem essa percepção, a intuição, tudo isso que a gente conversou antes, é muito provável que a gente acabe se antecipando nessa vontade de cuidar, né, de fazer algo que a pessoa precise, de ajudar. E a característica da compaixão também, né? De se sensibilizar pelo que o outro está passando e está vivendo. E aí, junto com a característica da empatia, a gente acaba se envolvendo demais com as emoções do outro, com o que o outro está vivendo na vida dele. Conflitos internos. As pessoas altamente sensíveis são bastante analíticas e o fato de a gente ter essa percepção mais apurada, mais aguçada, né, de tudo que vem de estímulo externo, junta isso com os nossos pensamentos, que são muitos, e os nossos sentimentos, que são bastante intensos. Então, tudo isso resulta em uma dificuldade, muitas vezes, de tomar decisões. A gente acaba entrando em conflito, porque são muitos elementos para a gente considerar nessa nossa análise constante. Então, muitas vezes, a gente está levando em conta também a necessidade do outro, a vontade do outro, a nossa própria vontade, a nossa necessidade. Então, tudo isso junto e misturado acaba muitas vezes resultando em vários conflitos internos que acontecem dentro da paz em vários momentos. Nona característica, nós, paz, valorizamos muito a profundidade nos relacionamentos. Então a gente gosta de conversas profundas, de vínculos profundos, a gente gosta de sentir realmente que existe uma conexão entre nós e a outra pessoa. A gente não vai ficar satisfeito, provavelmente, com um relacionamento que seja superficial, que seja uma coisa mais ou menos, que seja algo que você não converse com a pessoa várias vezes ou tenha conversas profundas. E é claro que a gente precisa de um tempo sozinho. E a gente também acha importante que a pessoa tenha o tempo dela, mas quando o relacionamento não tem essa profundidade, quando a gente não sente realmente uma conexão com a outra pessoa, o relacionamento é como se não fizesse sentido. É um pouco assim que a gente sente. E a 10ª e última característica é que as pás gostam muito de poder contar com a compreensão dos parceiros. Então, é muito importante que, sendo uma pessoa altamente sensível, você possa comunicar isso para o seu parceiro. É importante que ele saiba desse traço, para que ele possa também compreender as suas necessidades, compreender como você se sente, compreender que em alguns momentos você vai precisar de uma coisa ou outra, que talvez as pessoas em geral não façam questão. Então, permitir que ele saiba conversar a respeito disso é algo que ajuda muito e com isso você pode contar com a compreensão do parceiro, que é algo que acaba sendo tão importante para que a relação seja boa, né, e flua bem. E aí, você se identifica com algumas dessas características? Me conta aqui embaixo se você é paz, ou se você conhece alguém que seja, ou se você se relaciona com uma pessoa altamente sensível. E aí a gente conversa mais nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.